Acredite você ou não, o Brasil também teve sua versão do Dahmer e a situação aqui também não foi nada boa. Conhecido na época como o maníaco do Trianon, o paulistano Fortunato Botton, que viveu de 1967 até 1997, era garoto de programa que agia no Parque Trianon. E o cara era tão maluco, gente, que na década de 80 ele confessou pelo menos 7 assassinatos. E todas as vítimas eram homens de 30 a 50 anos de idade. Ele costumava embebedar, imobilizar, estrangular e esfaquear as vítimas em seus próprios apartamentos. E de quebra ele ainda cometia alguns roubos. Gente, mas antes de me aprofundar nessa história, se você caiu nesse conteúdo sinistro aqui, por acaso, eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. Mas antes, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Porpino e sempre trago as novidades dos filmes, das séries e da cultura pop de modo geral. A boa notícia que eu tenho para vocês é que se você gosta de conteúdo assustador, já tem vários vídeos do quadro Sexta de Terror disponíveis aqui no canal. Já a má notícia é que a gente tinha sempre um encontro marcado toda sexta-feira. Porém, a partir de hoje, o quadro infelizmente termina. Mas não fica triste não. Se você amou o quadro, curte esse vídeo e pede bastante nos comentários que talvez eu volte com a nova temporada. Mas agora, sem mais enrolação, vamos para o nosso tema. Nascido na capital, Fortunato fugiu de casa ainda criança e começou a morar nas ruas pedindo esmola para sobreviver. Aos 8 anos de idade, Fortunato foi estuprado por um caminhoneiro e a partir daí ele conta que desencadeou um ódio por pessoas que fossem mais fortes que ele. No início da década de 1980, ele então começou a fazer programas para sobreviver, atuando na Avenida Paulista, principalmente no Parque Trianon. Era uma época bem complicada, com os casos de AIDS aumentando e a homofobia meio que reinava. Logo, Botton começou a usar drogas e teve que lidar com alguns problemas financeiros. Em agosto de 1987, ele fez então a sua primeira vítima. A empregada do psiquiatra Antônio Carlos Giacomo chegou em casa e encontrou uma cena digna de filme de terror. O médico morto estava com os pés e mãos amarrados e uma meia na boca. O cadáver, que foi também esfaqueado, deu indícios de estar alcoolizado antes da sua morte. Para quem é muito observador, certamente notou que eu estava com o tablet de cabeça para baixo. Bom, eu fico com o tablet na mão só para não tirar a concentração de vocês, porque eu fico o tempo todo mexendo as mãos. Mas eu não fico olhando a pauta aqui, a pauta fica ali, pessoal. Tá bom. Ele foi encontrado morto no seu apartamento e a partir daí uma onda de assassinatos começou. De 1987 a 1989, pelo menos 5 de suas mortes foram investigadas. O método era sempre o mesmo: embebedar, imobilizar, estrangular e esfaquear. E a frieza que o Dahmer brasileiro relatava tudo isso era de chocar até os policiais mais experientes que trabalhavam no caso. Saca só no depoimento que o maníaco deu. Matar é como tomar sorvete. Quando acaba o primeiro, dá vontade de tomar mais e mais. E a coisa não para nunca. E tudo seguia o seguinte esquema: ele combinava o valor do programa com a vítima o levava até o seu apartamento. Chegando lá, ele bebia com ela até deixar ela totalmente alcoolizada. E aí, o pior acontecia. Amarrava os tornozelos, os pulsos e também amordaçava a vítima e, por último, matava por estrangulamento. E ainda desferia golpes de faca ou até mesmo chave de fenda. Terminando o serviço, ele vasculhava o apartamento da vítima à procura de dinheiro e objetos valiosos que pudessem ser vendidos facilmente sem levantar suspeita. O principal fator que atrapalhou as investigações
foi o preconceito social que impedia a transparência policial sobre os casos. Muitos desses clientes que contratavam o garoto de programa escondiam sua sexualidade, assim como também os seus familiares, por conta da época que o preconceito era ainda maior. E os crimes só começaram a ser apurados de fato quando um policial notou que existia uma ligação entre os casos e se tratava de um serial killer que cometia os crimes por dinheiro. E Fortunato quase saía impune de tudo isso. A casa só veio realmente cair quando Fortunato começou a fazer chantagens com uma de suas vítimas. Ele começou a extorquí-la pedindo cada vez valores mais altos e mais altos. Acontece que essa vítima escondia sua sexualidade dos seus pais e Fortunato meio que sabia disso e começou a se aproveitar da situação em troca de silêncio. E aí ele começou a se beneficiar do medo dessa vítima. Mas chegou um dia que essa vítima, não aguentando mais a situação, foi até a polícia comentar que ele era extremamente violento. E aí, a polícia meio que ligou os pontos e viu que se tratava de quem eles estavam procurando. Os policiais estavam à procura de vestígios que os levassem até Fortunato e a revelação do jovem era tudo o que precisavam para poder caçá-lo. E com isso, uma armadilha foi montada. O rapaz estudante usou uma escuta onde os policiais poderiam ouvir toda a conversa com o maníaco do Trianon, deixando claro que não lhe daria mais dinheiro e que qualquer caso entre eles estava acabado. Quando o homem resolveu usar violência contra o jovem, a polícia então apareceu e o prendeu. Bottom foi preso em flagrante por extorsão em junho de 1989 e então os policiais entenderam que ele era o cara que eles estavam procurando. Ele então admitiu ter cometido 10 assassinatos e pegou apenas 8 anos de prisão, acredite você ou não. Acontece que Fortunato tinha sérios problemas mentais que o fazia passar por surtos. No geral, era uma pessoa normal e abertamente homossexual. Ao entrar em um surto, se transformava em um monstro que abominava gays e os culpava pelo surgimento da AIDS. Cada surto poderia durar minutos, horas, dias ou até mesmo semanas. O maníaco do Trianon matou 13 pessoas entre 1987 a 1989 e confessou apenas 10 casos. No entanto, foi condenado apenas por 5 deles. Pegou apenas 8 anos de prisão e chegou a morrer em fevereiro de 1997 no presídio de Taubaté. Bom, mas a história é verdade. E o motivo da morte foi broncopneumonia decorrente da AIDS. Acredite você ou não, o mundo não gira, ele capota. Eu não entendi o que ele falou. E para quem não entendeu, ele pegou AIDS com uma das vítimas. E assim como Jeffrey Dahmer, o caso do maníaco do Trianon teve diversas adaptações. E é claro, que um caso bizarro assim, com certeza teria. A história do serial killer fez parte de uma série de reportagens produzidas pelo canal Discovery Channel e integra um episódio da segunda temporada do programa Instinto Assassino. Achou sinistro, né? Agora se inscreve no canal e que tal conhecer essas outras histórias sinistras aqui? Bom, beijos e até a próxima!